Seguinte, primeira notícia do Remo hoje. O Remo anunciou que o zagueiro argentino Alvarinho está de volta ao Amazonas. O conhecido da torcida da Onça Pintado, defensor de 24 anos, retorna ao Amazonas após uma passagem pelo Remo em Belém, onde ele teve poucas oportunidades na atual temporada. Informação publicada inicialmente pelo GE Pará e depois confirmada por o Liberal. Ele é cria da base do Boca, reencontra o Amazonas menos de um ano, depois de integrar para a Série B. Foi buscar um zagueiro que se destacou de certa maneira na Série B. Mas desde o início, desde a chegada do Alvarinho, eu já destacava que o Alvarinho, ele não era um zagueiro forte no jogo aéreo. O Alvarinho tinha cerca de 20 a 30% de vitórias nos duelos aéreos. Então ele era um jogador muito mais para bola ao chão, sair pro jogo, tentar a construção. Tanto que o Remo ele tenta utilizar o Alvarinho às vezes até como volante nessa equipe de 2025. E o Alvarinho acaba sendo um jogador que perde muito espaço. E a gente nem questiona mais a saída dele do time. A gente questionava o que o Remo iria fazer com o Alvarinho. Então esse empréstimo para o Amazonas acredito que é bom, principalmente para o atleta. Amazonas tem um jogador também que conhece a realidade. E o Remo acaba se livrando de um atleta que estava por lá, mas não estava sendo utilizado. Então, acho uma boa essa saída do Alvarinho para todo mundo que está envolvido nessa história. Já estamos de volta no YouTube, tá? Esteve um pequenininho probleminha aqui, mas já foi resolvido. O Michel Anderson, Alvarinho emprestado para o Amazonas até o final da temporada, né? É o Remo, aos poucos, como a gente já vinha, inclusive, desenhando nas últimas semanas, procurando alternativas para alguns jogadores que estão sendo subaproveitados no atual elenco, né, Michel? Um elenco de 34, 35 jogadores, não sei bem ao certo o número de jogadores do Remo hoje, não pode ficar desse jeito, né? Tem que sair, o pessoal tem que dar uma... Até porque não vai jogar, né? É como o Juba que falou ali, se ele ficasse, ele ia jogar 2 jogos na Série B. Vai para lá para ajudar. O jogador gosta de jogar e acabou sendo bom para todo mundo, né? O que eu acho engraçado é justamente isso que o Matheus falou. A gente chegou num momento do Remo que a gente nem questiona a qualidade dos jogadores que estão saindo, né? Que realmente eles estão com espaço pela quantidade de gente que chegou e gente de uma prateleira um pouco acima, até porque o investimento aumentou, né? Então, acredito que não é por deficiência que ele sai, é por falta de espaço, e agora ele vai seguir a carreira dele. Né? Então, quem já saiu do Remo, Matal? Só pra gente fazer a conta aqui. Alvarinho saiu, Maxwell saiu, inclusive o Maxwell já foi apresentado lá no futebol da Indonésia, onde ele vai seguir a sua carreira. Time grande lá, inclusive, né? O Adailton. Adailton foi embora pro Japão, 3. O Thales, que saiu um pouquinho antes ali. Já tava no radar de uma outra equipe da Série B. O Daniel iria pro Volta Redonda, mas até agora não foi confirmada essa situação, mas o Abner já trouxe a informação de que o Daniel não deve seguir no Remo, mas ainda não foi oficializada essa saída. E o Rafael Castro chegou a negociar com o ABC, mas não deu muito certo a história ali do quanto o ABC queria pagar, quanto saiu o Gabriel Martins também recentemente. Gabriel Martins 5. E de resto, a gente imagina que Rafael o Castro... Tá aí, né? O Madison tá aí, tá? É literalmente esse aí, tá aí. Então, o que a gente tem hoje, que a gente imagina quem é que vai sair, seriam o Madison e Rafael Castro, principalmente além do Daniel Cabral, porque são 3 jogadores que não são relacionados. Rafael Castro ficou perto de sair. Ele iria pro ABC, mas não deu certo a negociação. O Remo queria que o ABC pagasse um valor de salário a mais do que o ABC queria pagar. A gente inclui o Ítalo nessa também? Porque o Ítalo já foi com o Papelim, né? O Papelim já tinha confirmado a saída do Ítalo. Também tem isso. Então, pelo menos com o Braz, tá? 5 jogadores já foram embora. A gente repete aqui, Maxwell e Adailton e Gabriel Martins no ataque. E na defesa nós temos aqui o Thales e também o Alvarinho agora confirmado. Então são 5 saídas. Um novo time, né? Sim. E a expectativa é que ainda saia mais gente. O Remo com certeza, e o Rafael Castro também com certeza, o staff dele, Cadu, né, também. Tá procurando outro time. É verdade, o Cadu também. O Cadu foi emprestado pro Botafogo. Então são 6 jogadores, tá? 6 jogadores que o Remo já conseguiu encontrar aí um novo clube. E a expectativa é de que ainda saia
o Rafael Castro, Madison, só, né? Madison e Daniel Cabral. Isso. E o Remo, lembrando que há uma semana, mais ou menos, o Abner trouxe a informação do Nicolas, que é o que o Remo anunciou agora, o Nicolas Ferreira, e o Abner na época trouxe também sobre o Christian Tassano, zagueiro, só que o Remo ainda não oficializou esse zagueiro. Então, e o Remo lá atrás já estava atrás de um outro zagueiro que era o Léo Coelho, se eu não me engano, também uruguaio. Então, se não vier o Tassano, provavelmente o Remo vai atrás de um outro zagueiro também. Matheus, diga, Michel. Será que o bom momento e a boa resposta que o Camutanga está dando não fez o Remo... Opa, peraí, a gente não precisa fazer esse gasto aqui, porque são jogadores que... Vem para titular, né? Na teoria, para ser titular, né? Cara, não sei porque o volume de zagueiros do Remo, agora com a saída do Alvarinho, por exemplo, o Remo ele tem Camutanga, Reinaldo, que são os titulares, tem o Kaique Almeida e o Klaus, que eu imagino que ficam ali por trás, e aí teria só o Cauã como uma outra opção, se a gente já tirar o Rafael Castro dessa briga. Se o Remo, ele vê, por exemplo, um outro zagueiro sendo necessário, eu imagino que seria um zagueiro para disputar esse lado direito com o Camutanga. E aí o Klaus acabaria perdendo um pouquinho mais de espaço. Eu vejo isso, porque não é de agora que o Remo está atrás desse outro zagueiro. Pode ser que o bom momento do Camutanga assim influencie no Remo não ter tanta pressa, podemos dizer assim. Mas eu acho que com as saídas dos jogadores, por exemplo, o Kaique Almeida já está oscilando para baixo. O Cauã é um jogador jovem também que deve oscilar para baixo. O Remo vai ter, entre aspas, de garantia, Reinaldo, Camutanga e Klaus. Que aí eu acho que começa a ser pouco também. E então tem esse ponto, principalmente se a gente contar com a saída do Rafael Castro, que já não é nem utilizado, né? Então eu claro que eu apostaria em jogadores jovens, mas botar muitas fichas, principalmente no investimento que o Remo está fazendo para brigar para subir nesses jogadores, aí eu acho que seria arriscar um pouquinho demais. E olha só, o Remo confirmou ainda há pouco, tá? Informação que saiu agora de manhã, a confirmação, na verdade, da contratação do atacante uruguaio Nicolás Ferreira, de 23 anos, para a sequência da Série B. Negociação que é por empréstimo do Montevideo Wanderers, do Uruguai, conforme adiantado pela reportagem. A gente já estava seguindo esse caso faz um tempo e o atleta já está em Belém, participando dos treinamentos com o resto do elenco azulino. O novo ponta do Leão, inclusive, falou pela primeira vez como jogador do clube para o site do clube do Remo. Ele falou o seguinte: um desafio novo, estou muito feliz de apresentar essa camisa do Rei da Amazônia, é muito gratificante, um clube gigante no futebol brasileiro e também de tradição, já iniciei os trabalhos e ansioso pela estreia. O Nico Ferreira, como ele também é chamado, né, atuou apenas no Montevideo Wanderers ao longo da sua carreira, durante a primeira vez então que ele sai do seu clube também no futebol uruguaio. Durante 4 temporadas no elenco principal, ele atuou mais de 100 partidas e marcou 10 gols, distribuindo 3 assistências. Ele é ponta esquerda, tem contrato com o time uruguaio até 27 e o vínculo dele foi renovado antes do empréstimo para o Remo, que pagou $120 mil para firmar o vínculo de 1 ano com o jogador. O acordo tem opção de compra, fixado em um valor de entre $500 mil e $700 mil. Conforme adiantado pelo Globo Esporte, o jogador já está em Belém e realiza treinamento junto ao elenco azulino. Só resta saber quando ele vai cair no bid, para aí sim está à disposição do técnico Antônio Oliveira. Portanto, Nico Ferreira é o mais novo jogador do Remo, senhores. Ele jogou até mais de ponta direita, pelo que eu estou acompanhando aqui nos últimos anos, mas mais do que ponta direita, principalmente nos jogos mais recentes, ele jogou mais de centroavante, aliás, de atacante central, mas não de fato ali o centroavante, com uma dupla de ataque lá no Wanderers. Ele jogava principalmente um pouquinho mais pela direita e o outro atacante era o Zé Badios, que jogava um pouquinho mais pela esquerda. Então ele era jogando muito mais pelo lado direito de campo, tanto como ponta, quanto quando ele jogava com uma dupla de ataque, sendo o time jogava num 3-5-2 e ele era o atacante pela direita. Então um jogador que dentro da função dentro de campo, no que ele fez por lá, pelo Wanderers, ele era esse jogador mais para cair para um lado mesmo e para esse lado direito. O Nicolás Ferreira, que é destro,
Então ele tem como forte o pé direito também. Então é um jogador que por exemplo, diferente do Diogo, aliás, o Diego, né? Que veio, o Diego era um cara canhoto que jogava até mais pelos dois lados, mas que pode jogar como um meia também. O Nicolas é um cara destro que joga de ponta direita, ou seja, ele ataca a profundidade, mais ou menos a característica do Janderson, mas que jogou também como esse jogador mais centralizado numa dupla de ataque, só que caindo também pela direita. Então o foco dele é o lado direito de ataque, pelo menos foi no Santiago Wanderers lá do Uruguai. Montevidéu, perdão. Fala, Michel. Da Vox se cuide. Da Vox se cuide por quê, Michel? É porque, se você for analisar as contratações do Braz, ele vai montando um novo time do que ele acha que é capaz de ser titular. O Davó veio pra com o Daniel, né? Claro isso. O Davó foi jogador do Papelinho. Então, ele já tem o Pedro Rocha. Não dá Pedro pra Rocha mexer. pode deixar ele. Não dá pra mexer. Não dá pra mexer. Trouxe o Marrone. E agora ele tá trazendo mais um atacante. Trouxe o Hernandes. Se você for parar para analisar, ele montou um novo time. Com Natan, Freitas. Não, Natan, Cantígio e Hernandes. Dá pra montar até, por exemplo, Kaique, Natan, dos que estão jogando titulares, por exemplo, ou que estão brigando pela titularidade. Kaique, Natan, Cantígio, que chegou aí, o outro Natan, o Camargo, que foi titular também. Marrone. O Marrone. Só. E já é metade. Só não, porque o Remo não era um time destroçado. Tá claro. Sim. Na análise do Braz, pra mim tá muito claro. Ele considera que o Remo tinha um zagueiro, um lateral esquerdo, e um ponta na esquerda. Pra mim tá muito claro. E o Caio Vinícius, ele conta, mas ele sabe da condição física do Caio Vinícius. Então ele trouxe alguém para poder revezar ali. O resto, ele analisou que não ia dar para chegar. Para mim tá muito claro isso daí. Senhores, são os jogadores novos que estão chegando. Lembrando que o Remo ainda tem o Diego Hernandes para estrear. Sim. Não sei se o Michel tem alguma informação expectativa aí para esse jogo agora. De que ele seja relacionado. Isso. Porque é um cara que estava fazendo um reequilíbrio muscular, talvez aí não comece como titular, mas pode ser que tenha alguns minutos aí contra o América. A gente vai saber de fato quando o Remo viajar amanhã. Quando o Remo ali solta ali aquelas fotos, né, do embarque, vamos ver se o Hernandes aparece em pelo menos uma delas. E o Remo contratando alguns gringos, né? Já tem aqui, tem Cantígio, colombiano. Deixa eu pegar o elenco do Remo aqui de novo, cara. Tem o Alvarinho saiu agora, mas tem o Alan Rodrigues, lateral paraguaio. Com o Daniel Paulista era o único que tinha, né? E o Remo tinha essa intenção, tanto com o Papelinho quanto com o Daniel Paulista, né? De não encher o plantel de jogadores de fora do Brasil. Era uma dessa ideia, porque isso foi dito. Até isso o treinador, né? Estrangeiro. Isso foi dito. Mas agora o Remo, além do Alan, tem Cantígio, colombiano, tem o Nicolás Ferreira e também o Diego Hernandes, uruguaios, e tinha o Alvarinho, que é jogador argentino. O Remo também não enche, tá? O plantel de gringos, mas por exemplo... Mas é um número um pouquinho maior. As últimas também. contratações... E tem também o Antônio Oliveira. As últimas contratações, 2 são uruguaias e mais um que deve vir é uruguaio também. Então, dos últimos contratados, e... todos de fora do Brasil, né? Até os brasileiros, no caso o Marrone, os principais, né? Os que vieram de fato ali para titularidade, tirando os emprestados, jovens jogadores e tudo mais. Mas Marrone, Cantígio passou por aqui também, mas eles estavam fora do Brasil nesse momento. E aí é que tá, né? Os contatos do Braz, porque é um mercado completamente diferente, cara. Você tá no mercado de Série B e você tá no mercado de Série A. Aí do Brasil ele só buscou da base dos outros times e o Natan Camargo, que tava na base, né, que tava no emprestado pro Guarani, mas do Bragantino. E o Braz no Flamengo tinha muito contato de agente de empresário gringo, né? E alguns jogadores que não serviam pro Flamengo até um tempo atrás podem estar servindo pro Remo agora, né? Ô, meu querido Neto, coloca nós três aí na tela, por gentileza. Xinga. Fala, Michel. E assim, essa análise que eu fiz sobre o Braz, não tô nem dizendo que ele tá certo, nem dizendo que ele tá errado.
tá bom? Só para mim Só apontando, fato né? que eu tô constatando. Agora tem um detalhe. O Remo, com essa rapaziada que estava aí, que muita gente está dizendo que não presta, que não serve para a Série B. Eu não é o que eu acho, mas tem muita gente achando isso daí. Então, o Remo, sendo reativo, com essa rapaziada que estava aí, e com o Viseu no ataque, estava no G4 e passou muito tempo invicto. Esse Remo cheio de jogador bom aí que veio, tá dando trabalho, né? Dor de cabeça. Olha, mais ou menos. Não, mais ou menos não. O Remo não tem 50% de aproveitamento, pô. Mas os jogadores novos. Mas aí é o seguinte: os jogadores novos que chegaram, principalmente Cantígio, Nathan Santos, né? Eles deram uma subida aí no nível técnico do time, cara. Se o Davó na frente não faz gol e se o Pedro Rocha ficar perdendo também gol, aí já não é culpa dos caras, pô. De verdade, eu não consigo ver o Nathan Camargo como esse... Camargo não, o Santos. O Santos, também não, o Nathan Santos também não. O Marcelinho o Marcelinho é pior que o Nathan Santos? Pelo amor de Deus. Eu acho o Nathan Santos tecnicamente melhor. O momento do Marcelinho tem mais drible, tem mais velocidade, tem recurso técnico também. Pelo menos eu vi. Do que eu vi no estádio, que a gente acaba tendo uma impressão um pouquinho melhor. Eu achei ele um belo jogador, cara. E o Cantígio também. A capacidade pra Série B, tá? Pra Série B. Porque no Corinthians a torcida às vezes queria comer o fígado dele. Mas pra Série B, cara... São dois jogadores que elevam o nível técnico de uma equipe. O Cantilho ficar invertendo bola de um lado pro outro, distribuindo o jogo do Remo no nível de Série B, ele é diferente, cara. Pra mim, não há dúvida que os dois subiram um pouco o nível técnico do time do Remo. Mas aí o problema, pô, se os caras não conseguem fazer gol lá na frente, o problema não é do Cantilho e também do Natan. Mas eu não tô falando de qualidade. Acho que não dá nem pra discutir qualidade. Pois é, mas aí é o seguinte, na minha opinião, o Remo não está batendo cabeça por causa desses caras novos que chegaram, pô. Não, mas espera aí. Quem tá jogando? A turma que não presta, entre aspas, essa turma que não presta, deixou o Remo no G4 invicto e muitas das vezes na liderança. Mas a bola tá chegando em quem? Os caras que já estavam aí, pô. Dos caras que já estavam aí. Não, o Marrone teve chance de gol, não fez até agora o que talvez, ele deveria. Talvez seja o único que ainda não conseguiu engrenar dos caras novos. Desses 5 que a gente colocou, que chegaram agora e já estão sendo titulares. Eu tô falando de desempenho e de resultado. A turma que estava antes... entregou mais do que essa turma está entregando agora. E a gente está praticamente com a mesma quantidade de jogos. É um peso. E foi uma opção. Tá tudo bem. Eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Agora, é um fato que a turma que estava aí deu conta do recado e botou o Remo numa situação boa. Se o Remo está no G4, perto do G4 e com possibilidade de acesso, é porque essa turma que não presta, entre aspas, colocou o Remo nessa situação. Agora, a turma que chegou, que foi para dar o up, para colocar o Remo folgado na tabela e desempenhando mais, até agora ainda não entregou. Olha, eu penso diferente, como já coloquei até aqui meu ponto. Quem tá perdendo gol, quem tá ficando marcado por tá perdendo gol, são os caras que já estavam aí. Então eles precisam melhorar também, né? Porque a bola tá chegando, isso é indubitável, cara. Não dá pra dizer que a bola não tá chegando nos caras. Mas enfim, 11 horas 13 minutos, preciso pagar um intervalo no rádio, você em 98.9, pausa rápida, a gente continua aqui no YouTube, você está no Liberal Mais Esporte, agora em Belém, 11 e 13. Continuamos aqui no YouTube, senhores. Faustino César tá aqui, subiu o nível técnico, mas os resultados não estão vindo. Pô, o Giga não entende que o Michel está explicando. Eu concordo com o Michel. Tá aí a opinião do Faustino César. William Neves da Costa, o que falta no Remo agora é a competência no ataque e atenção na zaga. Principalmente atenção na zaga também. E aí a pergunta, né? Será que o Kaique vai ser sacado do time para esse próximo jogo? É uma discussão que a gente vai ter, inclusive, mais lá pra frente. João Caldas Pantoja, essa turma que fala que foi no dia 4, foi a trancos e barrancos, não entendi nada do que você tá falando, viu, João Carlos? Explica melhor. Foi no G4.
Ah, tá. Que foi, não, que ele escreveu no dia 4. Eu acho que ele quis escrever G4, como você bem disse aí, Michel. João Guilherme Marinho Borges. Ainda não mandou a piada, só no final, tá, João Guilherme? Pensa numa boa. E falando que eu tô com vocabulário afiado, a gente tenta, né?